E aí, tudo bem? Aqui é a Bonnie do Consultoria e Metodologia. E se você tá aí sem saber como fazer um projeto de pesquisa, mas precisa fazer, com pouco prazo para fazer, não tem a menor ideia de como começar, fica tranquilo que esse vídeo é para você e até o final desse vídeo eu vou te mostrar cada parte de um projeto de pesquisa, passo a passo e na ordem que você precisa fazer para executar um super projeto de pesquisa, conseguir que o seu orientador te dê uma boa avaliação. Beleza? Fica aqui comigo. E já que a gente está falando de projetos de pesquisa, a primeira coisa que eu tenho que te falar é que antes de fazer o projeto de pesquisa, sentar aí agora na frente do seu computador para executar esse projeto, é importante que você já tenha feito uma pesquisa prévia sobre aquilo que você precisa falar nesse projeto de pesquisa. Talvez tenha sido um orientador que tenha te dito, escreve sobre isso, e aí você foi para o Google pesquisar. Talvez você esteja até agora buscando um tema para o projeto de pesquisa. E aí a gente vai fazer um outro vídeo sobre isso, porque esse aqui vai precisar ser mais breve para poder falar das partes da pesquisa. Mas assim, resumidamente, né, o que você precisa fazer antes de tudo, pelo menos assim, princípios básicos, entra no Google Acadêmico, não entra no Google normal, tá? Entra no Google Acadêmico, digita lá no Google Acadêmico, aí vai te mostrar o link da página, entra no Google Acadêmico, que lá dentro do Google Acadêmico você vai encontrar os artigos com autoria e responsabilidades científicas, que são artigos que você pode usar para poder desenvolver seu projeto. Então a gente tem que partir do princípio aqui, para esse projeto, para esse vídeo, que você já fez essa pesquisa prévia, então já sabe, só está faltando sentar no computador para escrever, beleza? Então assim, passando rapidinho para a gente aprofundar, quais são as 8 partes de um projeto que a Marconi e a Lactus falam no livro Fundamentos de Metodologia Científica. A apresentação, que diz respeito à autoria, o objetivo, que é para que você está fazendo essa pesquisa, a justificativa, que é por que essa pesquisa é importante, o objeto, que é exatamente o que você vai pesquisar, a metodologia, que é como que você vai pesquisar isso, o embasamento teórico, que seriam os autores, as linhas de pensamento, as escolas, as correntes de pensamento que fundamentam a sua pesquisa. E, em alguns casos, o cronograma, que é em quanto tempo você vai executar cada parte da sua pesquisa. E o orçamento, que é quanto você vai gastar para executar essa pesquisa que você está se propondo. Beleza? Então, vamos lá. Na apresentação, o que você precisa colocar é o que diz respeito à autoria da pesquisa. Ou seja, se é só você, se é você e seu orientador, se é você, seu orientador e uma instituição financiadora, tudo isso você costuma fazer ali na folha de rosto de um projeto. Ela já consegue fazer a apresentação completa de quem é a autoria desse projeto. O objetivo da pesquisa, você vai precisar detalhar mais. Você já vai estar escrevendo, ele já é uma parte do seu projeto, com mais de um parágrafo em regra. Por quê? Nele você vai ter que dizer qual é o seu tema, como que você vai delimitar esse tema, quais são os seus objetivos gerais, né? Normalmente é só um objetivo geral, e os seus objetivos específicos em desdobramento desse objetivo geral, beleza? Então vamos por partes, bom, para não ficar louco aqui. Vamos lá, calma. Tema e delimitação do tema, relativamente simples, mas é aqui que muita gente arranca os cabelos. Tema é aquilo que você quer pesquisar. Delimitação do tema é o que efetivamente você vai pesquisar dentro desse tema, porque você é uma pessoa só, você tem um prazo exíguo, você precisa de tempo para executar isso. Então, assim, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, que seria o mega tema que você queria pesquisar. Você precisa, dentro desse tema, pensar numa metáforazinha de funil, tanto que a gente usa o nome afunilar, né? Um verbinho que a gente inventa aqui, afunilar. Então, eu tenho um grande tema, eu vou afunilar este grande tema, e vou ter aqui meu tema de pesquisa delimitado, afuniladinho, beleza? Então assim, um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho o seguinte tema, desenvolvimento rural brasileiro. Dentro desse tema, Bonnie, como que eu posso delimitá-lo? Existem inúmeros tipos de delimitações, inclusive eu posso combiná-las, que é o que eu vou fazer nesse exemplo aqui para vocês. Eu tenho delimitação temporal, eu tenho delimitação geográfica, eu tenho delimitação institucional, entre outras, né? Então vamos supor, se o meu tema é estudar desenvolvimento rural brasileiro, eu posso fazer a primeira delimitação que seria um objetivo. O que eu quero estudar dentro disso? Políticas públicas de crédito rural. Tá, beleza, definir o que dentro disso eu quero pesquisar. Como que eu vou delimitar ainda mais isso? Então, por exemplo,
Eu quero estudar políticas públicas de crédito rural no Banco do Brasil de ano tal até ano tal. Então, olha o que eu fiz. Eu delimitei o assunto, eu delimitei a instituição, porque eu não quero analisar a política de crédito rural de todos os bancos brasileiros, nem de todos os bancos do mundo. Eu quero estudar só os tipos de política de crédito rural que foram viabilizados através do Banco do Brasil. Então, é uma delimitação institucional. Ah, mas eu não quero desde o momento que o Banco do Brasil foi criado ou que foi inventada a política de crédito rural. Eu quero estudar especificamente entre os anos tais e tais. Então, de um grande tema, que seria desenvolvimento rural brasileiro, eu escolhi política pública de crédito rural dentro do Banco do Brasil nos anos de tais a tais. Veja que é o movimento de afunilar. Eu vou diminuindo o escopo da minha pesquisa para eu ter condição, braço, cabeça para conseguir realizar essa pesquisa, beleza? Eu sozinho não tenho como estudar de uma forma científica, aprofundada, embasada, política, desenvolvimento rural brasileiro. Isso é muita coisa, em muitas frentes de pesquisa, em disciplinas diferentes. Então, eu preciso afunilar isso, beleza? Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou escolher qual é o meu objetivo geral, ou seja, aquilo que eu quero alcançar com essa pesquisa. Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico, normalmente eles começam com um verbo. Na hora que você for traduzir para o papel o seu objetivo, começa com um verbo. Quais são esses verbos? Analisar. Os mais amplos costumam ser o seu objetivo geral. Analisar, conhecer, discutir, compreender. Os seus objetivos específicos continuam sendo verbos no infinitivo, que dizem respeito à pesquisa de uma maneira geral, mas um pouco mais específicos. Por exemplo, indicar, descrever, discriminar, beleza? Não que você não possa colocar também, analisar, conhecer, compreender, tá? Mas isso é mais geral. O objetivo específico você tem que ser mais pontual. Então, pensa na ideia seguinte, o objetivo geral, se eu for pensar numa monografia, num TCC, numa tese, o seu objetivo geral é aquilo que a sua pesquisa como um todo vai responder. Os seus objetivos específicos é como se fosse cada um dos capítulos do seu trabalho. O que você vai tratar em cada um deles, beleza? Então, para conseguir explicar esse todo aqui, pensa num alicerce. Eu tenho 3 alicerces e eu tenho um todo aqui. Cada um desses alicerces seria um dos seus capítulos, um dos seus objetivos específicos. Então, assim, você vai colocar cada um desses objetivos específicos para conquistar esse objetivo geral. A minha dica é que você pense nele sempre mais ou menos numa ideia de 3, que seria a base até no máximo uma dissertação de mestrado. E olhe lá, né? Por quê? TCCs, monografias, em regra, tem aí um modelinho de 3, isso é suficiente para você fazer, né? 3 capítulos, mais introdução, mais conclusão. E aí, cada um desses 3 capítulos, você direciona exatamente o que você né? Por que cada um desses capítulos existem, o que você está tratando em cada um deles. E pensa nisso como objeto específico, tá? Na hora de você escrever seu projeto. Se você faz isso, ou seja, se você concatena a proposta do seu projeto de pesquisa exatamente com o trabalho que você vai escrever lá na frente, se já tiver em mente uma coisa vinculada à outra, seu projeto de pesquisa vai ser muito mais interessante, muito mais útil para você, porque ele já é um direcionamento exato de como você vai estar escrevendo o seu trabalho. Depois do objetivo, a gente vai apresentar a justificativa. O que é a justificativa da nossa pesquisa? Pode ser em um parágrafo ou 2. Você vai apresentar por que essa pesquisa sua é importante, por que ela é relevante. Então você pode justificar tanto questões de ordem teórica quanto questões de ordem prática. Você pode, por exemplo, justificar que é importante refutar ou fazer tais testes para confirmar tal teoria pela razão tal. Você pode querer analisar se há casos semelhantes, ou você pode querer justificar querendo testar se isso que você vai fazer aqui diz respeito a uma outra coisa que foi feita em outra pesquisa. Existem inúmeras justificativas possíveis, mas pensa nisso. Você tem que achar uma justificativa de porquê. Pergunta básica é essa: por quê? Guie-se por isso para fazer a sua justificativa. Por que sua pesquisa é importante? Por que ela é relevante? E justifica isso de uma forma em razão da teoria, em razão da prática. Nunca justifica isso em termos de você. Ela é importante para mim por causa disso. Esquece isso. O justificativo de uma pesquisa científica ela não é pessoal.
Ela diz respeito à pesquisa. Depois da sua justificativa, você vai apresentar seu objeto. Na hora que você apresenta seu objeto de pesquisa, é a parte do texto que você vai apresentar o seu problema de pesquisa, que é aquela perguntinha que a gente faz que orienta toda a nossa pesquisa. Ela é fundamental para você saber responder cada uma das partes do seu projeto, beleza? Então, assim, você vai apresentar dentro do objeto o que você vai pesquisar. Qual a pergunta que você pretende responder nessa pesquisa. Porque tem que ser uma pergunta possível de ser respondida dentro dessa pesquisa que você vai fazer. Você também pode apresentar as hipóteses e as variáveis. As hipóteses são afirmações, mas são afirmações que são suposições a respeito do seu objeto de pesquisa. Você elabora uma hipótese, que é aquilo que você acredita que pode ser verdade a respeito da sua pesquisa, e aí você vai para o campo, né? Você vai fazer a pesquisa, ou você vai para os livros, fazer uma pesquisa teórica, para investigar se essa hipótese sua vai ser confirmada ou refutada. Nem toda pesquisa precisa de uma hipótese, mas as que precisam ou a que o seu orientador desejar que você elabore dessa maneira, você vai elaborar uma hipótese de pesquisa razoável que diz respeito à sua pesquisa e vai, ao longo da pesquisa, investigar se essa hipótese se confirma ou não. Então, uma hipótese é uma afirmação, mas é uma afirmação suposta, uma suposição que você faz, beleza? E tem também as variáveis. Algumas pesquisas, não necessariamente todas as pesquisas que a gente faz, tá? Mas algumas sim, elaboram problemas de pesquisa que dizem respeito a variáveis. O que é isso? Gênero, idade, sexo, religião, classe social. Eu tenho inúmeras variáveis que eu posso analisar se elas estão relacionadas ou não em determinado tipo de pesquisa. Vamos supor que eu queira analisar o desempenho acadêmico das pessoas baseado na idade com que ela entra na faculdade, ou baseado no sexo, se os homens têm melhor desempenho, se as mulheres têm melhor desempenho, ou baseado no horário em que a pessoa faz a faculdade, se quem faz de manhã tem melhor desempenho do que faz à noite, ou vice-versa. Ou seja, eu estou sempre analisando uma coisa em relação a alguma variável, seja sexo, idade, hora do dia, etc. Beleza? Nem toda pesquisa tem esse caráter assim, que normalmente são pesquisas mais pragmáticas, quantitativas, com fundamento estatístico, né? Mas algumas têm, e aí você inclui essa parte das variáveis dentro do objeto de pesquisa. Depois do objeto, você vai apresentar a metodologia. Na metodologia, você apresenta o como no que diz respeito à sua pesquisa. Como é a pergunta que orienta aquilo que você vai preencher dentro de metodologia. Então, qual método de abordagem que você se orienta? Se é indutivo, dedutivo, você pode dizer isso explicitamente ou isso está implícito dentro da disciplina que você atua, correto? Um método de procedimento, seu procedimento estatístico, histórico, etnográfico, etc. Que técnicas você vai usar? Se você vai aplicar questionários, se você vai fazer entrevistas, se você vai fazer análise quantitativa de dados secundários, se você vai colher dados primários, etc. Se você estiver fazendo uma pesquisa estatística, é aqui também que você vai apresentar quais são as características da sua população, né, da população que você vai pesquisar, que tipo de amostra está envolvido na sua pesquisa e detalhes dessa amostragem que você vai pesquisar, beleza? Nos casos de pesquisas mais teóricas ou qualitativas, a primeira parte desse tema, metodologia, é suficiente, né? Que é o método de abordagem, de procedimento e quais técnicas que vocês vão usar. Depois da metodologia, você vai falar do embasamento teórico. O embasamento teórico são as teorias que organizam e orientam a sua pesquisa. Elas são fundamentais e tudo tem que estar coerente. O que é isso? Não adianta você apresentar uma teoria para fundamentar sua pesquisa se você usa técnicas de pesquisa, métodos de abordagem que não tem nada a ver com aquela teoria. Normalmente, isso não é uma grande dificuldade. Por quê? Quando você se identifica com alguma linha teórica, você já apreende ali como que aquelas pesquisas são desenvolvidas e na hora que você vai projetar o desenvolvimento da sua, você já sabe mais ou menos que tipo de pesquisa fazer, que métodos utilizar, beleza? Então você vai escolher o seu embasamento teórico e embora ele venha lá quase no final do seu projeto de pesquisa, ele é uma das primeiras coisas que você já tem que saber antes de você definir tudo isso que a gente falou até agora, objetivo, metodologia, justificativa, ok? Isso tem que estar na sua mente o tempo inteiro.
Então, assim, o embasamento teórico é que autor ou quais autores e escolas, correntes de pensamento orientam a sua pesquisa. Onde que você está buscando sua inspiração científica, acadêmica, quem organiza esse campo do conhecimento, quem funda esse campo do conhecimento, os autores mais importantes. Óbvio que você não vai fazer uma coxa de retalhos louca, falando de milhares de autores ao mesmo tempo. O que você tem que fazer é definir quem é ou quais são, né, os autores principais daquele campo de pesquisa que você está pesquisando, que vai ser, né, o fundamento dessa sua pesquisa, beleza? Passando disso, alguns projetos de pesquisa, principalmente em caso de projeto para você tentar ingresso no mestrado, no doutorado, projetos que são para financiamento, ou seja, você vai mandar um projeto para uma instituição que financia as pesquisas, tentando ver se ele financia a sua pesquisa também. Você tem que demonstrar nesses projetos que você está muito ciente do que a sua pesquisa envolve em termos de cronograma e de financiamento, que é o que vem a seguir. O que essas duas coisas num projeto de pesquisa querem provar? Cronograma, que você sabe os passos da sua pesquisa, quanto tempo você vai fazer, quanto tempo você vai levar fazendo revisão de bibliografia, pesquisa de campo, análise de dados, redação do texto, correções, publicação de artigo no meio do caminho. Tudo isso tem que estar organizado num cronograma. Sua pesquisa de 2 anos, um cronograma de 2 anos. Sua pesquisa de 4 anos como doutorado, um cronograma de 4 anos, tá? Seu cronograma tem que fazer sentido. Aquilo que você deseja pesquisar, aquilo que você vai pesquisar, no tempo que você tem para pesquisar isso. Então, o cronograma é para provar que você tem noção, sabe o que fazer e em quanto tempo fazer. O orçamento, que viria depois, seria a última parte depois do cronograma, você precisa provar que, sabendo das etapas da pesquisa e desse tempo, cada fase, o que é necessário, quanto você precisa de dinheiro para conseguir executar essa pesquisa. Então, por exemplo, se envolve compra de material de laboratório, quanto custa esses materiais, quantos você vai precisar. Tudo isso tem que estar metrificado, você tem que conseguir fazer um cálculo disso, mínimo uma estimativa muito realista do que você vai precisar. Se sua pesquisa envolve viagens, o valor dessas viagens, tudo isso faz parte do orçamento da pesquisa. Todos os gastos relativos à sua pesquisa teriam que estar listados aqui, fechar num somatório que vai ser o orçamento geral da sua pesquisa, beleza? Para pesquisas de ingresso em mestrado e doutorado, você precisa, isso aqui é fundamental, gente, você precisa ver o edital. O edital de ingresso, né, o edital que abre para você se candidatar a mestrados e doutorados, normalmente eles vêm apresentando quais são as partes que precisam estar no conteúdo do projeto. Vem lá, objeto, objetivo, metodologia, justificativa, embasamento teórico. Às vezes vem cronograma e orçamento. Nem sempre vem. Fica atento ao edital. Ele manda em você, beleza? Então, se o que o edital solicitar como sendo parte da pesquisa, do projeto de pesquisa, você faz. Se restar alguma dúvida, você consulta a secretaria desse programa de pós-graduação. Ao final do projeto, o que você vai ter que apresentar é a bibliografia, né? Todas as referências que você utilizou para escrever o seu projeto, os autores que você usou, apresentados direitinhos nas normas da BNT. É isso, são muitas as partes do projeto, né? Nós falamos de 8, apresentação, objetivo, justificativa, objeto, metodologia, embasamento teórico, cronograma e orçamento. E bibliografia ao final, né? Eu espero que tenha ficado claro para você. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, deixa comentários, vai no nosso site, no nosso blog. Lá tem um passo a passo também por escrito de como fazer um projeto de pesquisa, de como fazer um bom resumo, de como é o meu trabalho. Eu acho que vai ser muito útil para você. Se tiver ainda mais dúvidas, também vocês podem consultar um livro de metodologia científica, né? A minha intenção aqui foi tornar um pouco mais prático o que esses livros ensinam, mas eu estou à disposição de vocês. Eu espero que vocês consigam, com esse vídeo, fazer um super projeto de pesquisa e qualquer coisa, estamos aqui para tentar tirar dúvidas e trazer novos vídeos para vocês conseguirem ficar cada vez mais tranquilos e organizados aí nas necessidades de metodologia científica de vocês. Curte aqui o vídeo se você gostou, compartilha. Faz parte da lista do nosso site, do consultoriametodologia.com.br, que você fica sabendo de todas as novas postagens e
Se você está pensando, né? Se você está fazendo esse projeto de pesquisa para entrar no mestrado e doutorado, eu fiz um e-book gratuito para vocês, que vocês podem pegar lá no site, que é um guia para você decidir se você deve mesmo fazer mestrado e doutorado, beleza? Então é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo.